Bom, pessoal, só finalizando o que nós estávamos discutindo, é, existe uma relação entre os quatro Vs, né? Existe uma disposição lógica entre cada uma dessas configurações. E pelo que a gente estava observando, inclusive olhando para as características do processo relacionados a cada um desses elementos, nós podemos visualizar que caso a empresa trabalhe com alto volume e baixa variedade, esses dois elementos talvez sejam os mais intrinsecamente relacionados. Né? Volume e variedade estão ligados de modo muito forte. São os dois elementos que a gente precisa ter mais atenção. De modo geral, ou seja, se eu vou trabalhar com baixo volume, tá, desse lado aqui, eu só vou ter condição de sustentar a empresa se eu tiver uma variedade alta, fazendo pouca coisa de muitos itens. Ao contrário, se eu estiver trabalhando com alto volume, eu não vou ter eficiência, a mesma eficiência que eu poderia, se eu tentar fazer uma variedade muito grande de produtos no mesmo sistema. Então, essa relação é muito forte. Eu tenho um alto volume e uma baixa variedade. Numa situação como essa, em que a empresa produz muito de poucos itens, ela não consegue reagir muito bem a variações de demanda. Por isso, esse componente baixo aqui. A capacidade da empresa reagir a essa variação é pequena. Por quê? Porque se um produto sofre variações muito grandes na sua demanda, como eu estou trabalhando com baixa variedade e um desses itens deixar de ser produzido, o sistema vai ficar ocioso. Eu não vou ter como colocar nada no seu lugar. Aí eu vou ter que tomar medidas drásticas, né? Talvez demitir pessoas que são pessoas já qualificadas, talvez eu prefira sustentá-las, pagar o seu salário, mas eles não vão ter o que fazer, isso é custo para a empresa. Equipamentos caros que ficam parados, então a empresa não vai ter tanta facilidade assim. Ela pode até pensar em estocar, mas aí depende do item que ela está fabricando. Se for serviço, não dá para fazer isso. Mas mesmo para produto, depende da validade desse produto, do custo, porque também não é interessante você ter produtos muito caros, estocados em grande quantidade. Então, são elementos que dificultam esse processo. E a visibilidade é baixa porque, nesse caso, se eu produzo alto volume, tá, eu tenho que ter produtos padronizados, eu não posso dar abertura para o cliente pedir o que ele quer. Porque se cada cliente começa a colocar suas necessidades, eu vou acabar tendo uma variedade muito grande e não uma variedade pequena. Ao contrário, como eu estava falando, se a empresa trabalha com volume baixo, o que acontece? Para que ela possa manter esse volume, para que ela possa manter essa situação viável, ela vai precisar trabalhar com uma variedade alta, necessariamente. Ela passa a ter uma condição melhor de trabalhar com variação de demanda maior. Por quê? Porque, imagina, a empresa fabrica 50, 60, 100 itens diferentes, cada um em pequeno volume. Se um desses itens estiver com demanda mais alta, mais baixa, desculpem, provavelmente um desses outros 99 itens que ela fabrica vai estar com demanda mais alta. E aí, como eu trabalho nesse sistema com processos, com recursos mais generalistas, eu vou poder empregar os recursos que eu estava usando para o primeiro, cuja demanda caiu, para fazer esse segundo, cuja demanda começou a crescer agora. Então eu consigo lidar com essa variação de demanda de vários produtos diferentes, simplesmente redefinindo o meu mix e relocando as pessoas para fazer atividades diferentes. E se eu quero, se a minha estratégia tem uma variedade muito alta, eu posso abrir o canal de comunicação para o cliente. Eu posso dizer, cliente, vem aqui que eu lhe atendo. Diga o que você quer que eu consigo te entregar algo específico. E aí ele vai ter uma linha muito ampla para escolher. Fatalmente, alguns desses itens vão atender a sua necessidade. Ou até, em alguns casos, a gente pode dar flexibilidade para ele especificar algo fora daquele padrão. Não, quero um produto com essa característica, que faça isso, que tenha esse outro aspecto. E adapta-se o projeto, dependendo da quantidade, lógico, e pode ser viável a fabricação para atendimento a esse cliente específico. Em serviço é muito mais fácil ainda fazer esse ajuste. Então, percebam que essas ligações, essas vinculações devem ser observadas, tá? E à medida que a gente vai quebrando essa lógica, ou seja, eu estou com volume baixo, uma variedade alta, mas aí eu passo a trabalhar com baixa visibilidade, eu estou perdendo eficiência, eu estou deixando de agregar valor,
eu talvez perca venda com isso, ou se eu estou trabalhando com volume baixo e variedade baixa também, a empresa não vai ter faturamento, ela deixa de ser rentável, deixa de ser competitiva. Então, o ideal é que esses caminhos que foram traçados sejam respeitados sempre que possível. Bom, espero que tenha ficado claro. E para finalizar esse assunto, vamos fazer um exercício. Esse exercício aplica exatamente os conceitos. Vamos dar uma lida e vamos discutir cada uma das alternativas para marcar a resposta correta. Então, sabe-se que é possível caracterizar o posicionamento de uma empresa por meio de 4 características: o volume, a variedade, a variação de demanda e a visibilidade. Considere a figura a seguir que representa o modo de operação dos hotéis A e B. Hotel A fica para esse lado, Hotel B fica para esse lado. Localizados na cidade de Fortaleza, e analise as afirmativas 1 a 4. Na afirmativa 1 diz que o Hotel A, desse lado aqui, adota um posicionamento mais popular e pratica preços baixos, como por exemplo a rede Ibis. Bom, vamos dar uma olhada. O Hotel A, ele trabalha com baixo volume e alta variedade. Ele tem a capacidade de atender uma variação de demanda mais alta, é o que a gente viu, e ele tem uma alta visibilidade. Portanto, é aquele hotel que recebe poucos hóspedes. É aquele hotel que tenta fazer o melhor possível para esses poucos hóspedes, oferecendo muita variedade. O que esse hóspede quiser, a gente tem. Então, serviço, sei lá, um serviço de quarto de primeira, tem atividades esportivas, atividade de lazer, tem, sei lá, todos os tipos de recursos tecnológicos que um restaurante de alto nível. Então, a variedade de serviços prestados é muito grande. Com isso, como a gente tem uma variedade muito grande de serviços, eu posso lidar com alta variação de demanda. Porque se a demanda para um desses serviços cair, por exemplo, eu tá tendo uma queda nos hóspedes de férias. Bom, mas eu tenho serviços para os hóspedes de negócio. Eu tenho um centro de convenções, eu tenho forma de atrair empresas, fazer eventos diversos. Então, dessa maneira, a gente pode ocupar as nossas instalações, mesmo com a queda de demanda daquele tipo de hóspede que nós falamos. E alta visibilidade, porque eu abro espaço para o cliente pedir o que ele quiser e nós vamos fazer. Então, isso, logicamente, não é um posicionamento popular. Isso tudo tem um custo, vai elevar o preço, e esse hotel, então, é voltado para um público de renda mais alta. Por esse motivo, o item 1 está errado. Já o Hotel B, que é o contrário, que trabalha com alto volume e baixa variedade, então ele recebe muita gente, mas ele só oferece aquele padrãozão lá, sem variação nenhuma. Só aquilo que é o básico para o hóspede poder ter uma estadia aceitável. Então ele tem condição de lidar com ele não tem uma condição de lidar com boa variação de demanda, porque se houver uma queda na demanda para esse hóspede, não vai ter outro que venha para o seu lugar. E ele vai ter uma baixa visibilidade, porque não dá espaço para o cliente pedir nada de diferente. Então, para isso, ele vai ter que fazer uso de procedimentos padronizados com alta uniformidade, ou seja, o atendimento vai ser o mesmo para todos. Isso está correto. O Hotel B busca um tratamento individualizado aos hóspedes, visando atender de forma plena as suas necessidades. Não, porque ele tem uma variedade baixa e tem uma visibilidade, um contato com o cliente também baixo. Então o item 3 também está errado. E o item 4, o Hotel A trabalha com estrutura organizacional centralizada, com instrumentos rígidos de controle e automatização. De maneira nenhuma. Uma estrutura centralizada é uma estrutura que força o controle. É uma estrutura que exige que exista uma gerência, uma gestão muito forte, em que as decisões são centralizadas, tem que subir para o nível mais alto. O foco do Hotel A é dar respostas rápidas ao cliente. Então, se o cliente chega com necessidade, nós temos que resolver esse problema, nós temos que resolver essa questão. É necessário, então, descentralizar, é necessário dar autonomia às pessoas ali de frente, e o foco não é controle. Tem que ter controle, mas não é o foco principal. O foco principal é atender o cliente, mesmo que alguns padrões
tenham que ser de alguma forma quebrado, mesmo que alguma coisa tenha que ser flexibilizada. E a automatização também não é o foco, né? Até porque os processos têm que ser muito flexíveis. Alguma coisa pode ser automatizada, sem dúvida, mas o foco principal é o elemento humano, é o trabalho generalista das pessoas. Portanto, o item 4 também está errado, e a única alternativa correta seria a alternativa B, alternativa 2. O item 2 é o item correto.